meu nome é Aline Florner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de Lei Anticorrupção, Bancasesp, Auditor de Controle Interno, 2019. A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 12.846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, é correto afirmar que a Advocacia Geral da União tem competência para avocar processos instaurados com fundamento na referida lei. Item errado. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 8º, parágrafo 2º. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União, CGU, terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta lei para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Bancasesp, Auditor de Controle Interno, 2019. A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 12.846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, é correto afirmar que as sanções aplicáveis incluem a suspensão das atividades da pessoa jurídica, mas não prevêem a sua dissolução compulsória. Item errado. Lei Federal número 12.846 de 2013, artigo 19. Aplicação das seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras. Inciso 1. Perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Inciso 2. Suspensão ou interdição parcial de suas atividades. Inciso 3. Dissolução compulsória da pessoa jurídica. MPE, Promotor de Justiça Substituto, 2019. Com relação ao regime instituído pela Lei Federal nº 12.846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, é correto afirmar que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos na lei, ainda que não sejam praticados em seu interesse exclusivo. Item correto. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 2º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. MPE, Promotor de Justiça Substituto, 2019. A Lei Anticorrupção tem como objeto a responsabilização civil e administrativa das pessoas físicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, sendo que, no âmbito administrativo, a competência para a instauração e julgamento do processo poderá ser delegada. Item errado. Lei Federal nº 12.846 de 2013, capítulo 1, Disposições Gerais, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. MPE, Promotor de Justiça Substituto, 2019.
O acordo de leniência, previsto na Lei nº 12.846 de 2013, uma vez firmado e homologado, não interrompe a prescrição. Item errado. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 16, parágrafo 9º. A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos nesta lei. VUNESP, Procurador Jurídico 2019. É correto afirmar, nos termos da Lei nº 12.846 de 2013, responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, que não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Item correto. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 16, parágrafo 7º. Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Bancasesp, Auditor de Controle Interno 2019. A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 12.846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, é correto afirmar que, celebrado o acordo de leniência, a pessoa jurídica fica automaticamente isenta do pagamento integral de eventuais multas. Item errado. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 16, parágrafo 2º. A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6º e no inciso 4 do artigo 19 e reduzirá em até 2/3 o valor da multa aplicável. Bancasesp, Auditor de Controle Interno 2019. A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 12.846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, é correto afirmar que o acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Item errado. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 16, parágrafo 3º. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Bancasesp, Auditor de Controle Interno 2019. A respeito de acordos de leniência e de responsabilização nos crimes previstos na Lei nº 12.846 de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, é correto afirmar que a competência para instauração e julgamento de processo administrativo de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica poderá ser delegada. Item correto. Lei Federal nº 12.846 de 2013, artigo 8º, parágrafo 1º. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que quem vai ter mais chances na prova? Você que estudou com técnicas, metodologia, além de um profundo conhecimento da banca examinadora, tanto do seu concurso como de outros, ou aquele aluno que só leu as teorias? Fez algumas questões que o preparatório disponibilizou e foi para a prova com pouca bagagem. Eu aposto em você.